Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso encontro semanal tão prazeroso que nos permite juntos estudar a Palavra de Deus na forma da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carassali e nós estamos juntos aqui nos canais da Sá Feliz que nos proporciona esta oportunidade tão especial. O link que está aparecendo na sua tela, você que está chegando, você que ainda não fez, se você se inscrever aí nesse link, você vai receber diariamente a porção da lição da Escola Sabatina e vai receber também o resumão, que é a lição completa. E você vai desfrutar disso de acordo com o seu gosto, a sua escolha. Você ainda tem facilidades para enviar seu pedido de oração, enviar seu comentário e a nossa motivação de sempre. Compartilhe este conteúdo com pessoas que de outra maneira não teriam como acessá-lo. Nós sabemos que a Sá Feliz tem uma equipe de intercessores que oram pelos pedidos postados, mas quando nós estamos aqui juntos e oramos uns pelos outros, nós formamos uma família unida, um senso de comunidade muito forte quando nós oramos uns pelos outros. E assim, Deus vai nos fortalecendo, vai nos abençoando. Nós estamos avançando no estudo das lições desse trimestre, que tem como título Cristo em Filipenses e Colossenses. Estamos chegando na lição de número 7. Exatamente na lição da terça-feira, nós vamos estar na metade das lições desse trimestre. Como passa rápido o tempo. Eu espero que ao estudarmos esta lição, Cidadania Celestial, nós sejamos abençoados com os versículos finais do capítulo 3 e com o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Assim estaremos encerrando o nosso estudo de Filipenses. E antes então de irmos para as reflexões desta semana, eu convido você a curvar sua fronte, fechar os seus olhos para uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos porque o Senhor sempre nos ouve e porque o Senhor nos concede bênçãos especiais e de forma direta a presença do Espírito Santo em nossa vida, que nos guia à verdade, que nos dá entendimento e compreensão, e por isso nós agradecemos, louvamos e bendizemos o teu nome. Conduze-nos agora neste estudo, Senhor, usa-nos para que tenhamos compreensão e a mim como teu instrumento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Verso para memorizar aparece aqui, capítulo 4, verso 6, e diz assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós vamos voltar a esse conteúdo aqui, deixa-me ver, na lição da terça-feira. É exatamente isso. Vamos voltar na lição da terça-feira, que é exatamente a metade do nosso trimestre. Bom, já mencionei, a lição desta semana vai nos conduzir ao restante da carta de Filipenses, o finalzinho do capítulo 3 e todo o capítulo 4. E ela está repleta de lições muito valiosas para a nossa vida. Muitos dos altos valores, diz aqui o autor Moraes, que guiaram a vida do apóstolo São Paulo, podem ser encontrados nestes versos finais, especialmente no capítulo 4, que também são paralelos, são semelhantes aos ensinos que nos deixou o Senhor Jesus. Paulo, então, vai compartilhar conosco os segredos para uma vida feliz. E nós sabemos, irmãos, vivemos num mundo de grandes desafios. E nem todas as coisas elas acontecem ou saem do jeito que nós sonhamos, planejamos e que gostaríamos. E nesse contexto, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, vem nos orientar que nós não devemos ficar extremamente preocupados, não devemos ficar ansiosos e muito menos desanimados. Em vez disso, nós podemos utilizar de certos princípios, recorrer a esses recursos espirituais que irão nos ajudar como ferramentas para lidar com essas situações de contrariedade. E quantas situações dessas nós enfrentamos? Perdas,
inesperadas, a morte de pessoas queridas, decepções, mágoas, e muitas vezes temos também preocupações com respeito ao futuro, a nossa segurança. São muitas as questões que envolvem a nossa vida. E esta lição vai nos fortalecer a compreensão de que não precisamos ficar consumidos pela ansiedade e pela preocupação. Que recursos são esses? Nós vamos descobrir estudando a lição desta semana. E assim, desta maneira, o apóstolo São Paulo compartilha conosco a sua própria experiência. Paulo passou por muitas tribulações, nós já vimos isso, e ele aprendeu, ele vai dizer isso aqui no capítulo 4, ele aprendeu a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. E antes de nós colocarmos aqui um ponto final, retiro do auxiliar do professor os 3 temas principais da lição desta semana, que são os seguintes. Primeiro, como membros da pátria celestial, nós devemos viver com maturidade cristã, sendo modelos para os demais irmãos e também nos servindo daqueles que servem como modelos. Segundo, a alegria cristã, assim como a paz de Deus, elas não dependem de circunstâncias externas, pois elas resultam de um relacionamento profundo com Deus por meio de Cristo. E terceira ênfase, uma vida alegre e satisfatória é possível, sim, mesmo nesse mundo tumultuado, cheio de lutas, dificuldades, decepções e perdas. Então, 3 aspectos. Um viver com maturidade, servindo como exemplo e se apropriando dos exemplos. A compreensão de que alegria e paz, elas são dons de Deus que não dependem de fatores externos. E essa vida alegre e satisfatória é possível, é uma realidade, não é uma utopia. E eu trago aqui dos escritos de Ellen White, na página 47, a seguinte palavra que nos ajuda a concluir o estudo do sábado à tarde. Está aqui no sábado 7 de fevereiro dos comentários de Ellen White. Em seu dom ao mundo, o Senhor revelou quanto está desejoso de que apresentemos em nossa vida as insígnias de nossa cidadania celestial, deixando que todo raio de luz que temos recebido resplandeça em boas obras para com os nossos semelhantes. Então, Deus deseja muito que nós possamos desfrutar desta maturidade própria daqueles que já estão vivendo a sua cidadania celestial, embora ainda estejamos aqui. E esta bênção, ela vai resplandecer. Diz aqui na meditação Filhos e Filhas de Deus, ela vai resplandecer em nossas obras e isso vai ser um poderoso testemunho para os nossos semelhantes ou para aquelas pessoas com quem nós convivemos. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos então para o domingo, que tem como título a lição de domingo, Modelos de Conduta. Vou ler com vocês. A porção são 3 versos apenas. Os versos, capítulo 3, versos 17 a 19, a produção coloca para nós aí na versão Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. 3 versos para nós pensarmos e refletirmos. Paulo, ele inicia dizendo, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quando eu entrei para o 4º ano da Faculdade de Teologia, lá no distante 1980, tive o privilégio, com os meus colegas, de ser aluno do saudoso e, portanto, já falecido professor Orlando Ruben Ritter.
Esse homem foi uma inspiração para nós. E no primeiro dia de aula, depois de algumas instruções, ele pediu que nós nos vestíssemos da forma que ele julgava apropriado, com uma gravata, em sua aula, falou da pontualidade, da linguagem, e ele disse, olha, se vocês querem um modelo, olhem para mim. A minha primeira reação foi achar que aquilo era um gesto de ousadia extrema da parte do professor, de orgulho, disse, olha, olhem para mim, mas não, bastaram algumas classes com ele para que eu pudesse entender o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo para nós, eu me esforço para viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, os princípios que eu acredito, e então, com esse esforço, com a bênção de Deus, torna-se uma referência para vocês. Então, querem um modelo? Olhem para mim. Vocês vão ver como eu me esforço, como eu luto, como a bênção de Deus que me acompanha pode também estimular vocês. E, na verdade, é isso que o apóstolo está dizendo para nós. A compreensão que Paulo tentou passar para os filipenses é de que ele, em Cristo Jesus, se tornava uma referência. E não era só ele, veja que o final do versículo 17, ele diz também, segundo o modelo que tendes em nós. Que modelo é esse? Paulo está dizendo, está apontando aqui para a pessoa do Senhor Jesus. Assim, Paulo já havia dito isso em outra oportunidade aos Coríntios, né? E ele, com muito amor, Paulo está orientando os seus amados irmãos para que sigam o seu exemplo. E então ele passa a mencionar um grupo de pessoas que viviam de forma inadequada, acerca de quem Paulo repetidas vezes, está no verso 18, já havia dito, e ele diz que agora eu digo isso chorando. Veja, Paulo não tinha nenhum prazer em mencionar estes que viviam de forma reprovável, de uma conduta inadequada. Paulo não tinha prazer em mencioná-los. Ele diz, olha, até chorando, porque eles são, no final das contas, inimigos. Eles querem parecer uma coisa, mas no fundo são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, nós precisamos cuidar muito com a chamada hipocrisia, a tentativa de parecer uma coisa e ser outra. Quando nós não temos uma experiência real com Cristo, podemos observar isso. Pessoas se esforçam por parecerem consagradas, por parecerem ter um viver santo, mas no fundo não são isso. Quem vive de fato um viver em Cristo não precisa querer parecer aquilo que não é. E Paulo então tem aqui algumas palavras interessantes, porque ele está exortando os filipenses a se concentrarem nos bons exemplos. Irmãos, quantas vezes nós já ouvimos e sabemos de pessoas que deixaram a igreja, deixaram o nosso convívio por força do mau exemplo, por causa das pessoas que na igreja vivem de uma forma, mas fora da igreja se comportam de uma maneira completamente diferente. Paulo então está orientando esses irmãos filipenses para que se concentrassem nos bons exemplos, para que eles pudessem olhar para Paulo e para tantos outros que viviam de acordo com os valores e princípios da palavra de Deus. Eu encontrei aqui na página 82 do Auxiliar para o Professor alguma coisa interessante que reforça esse conceito da imitação. Diz assim, em última instância, Cristo é o modelo perfeito para os cristãos. Em Cristo, os crentes podem se tornar bons modelos para os outros, assim como Paulo indica em outros textos bíblicos, e assim como Paulo também, em Cristo, se apresentava como modelo. Então, será que nós temos sido, irmãos, uma boa referência, um bom modelo, primeiramente para a nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos irmãos que estão mais próximos, para a nossa comunidade de fé, para a nossa igreja? Então, em última instância, Cristo é o único modelo perfeito, mas em Cristo e por meio de Cristo, nós também podemos viver de tal maneira que outras pessoas sejam estimuladas por nossa conduta e exemplo a viverem
plenamente o Evangelho. E nos comentários de Ellen White, aqui na página 49, nós então vamos encontrar o seguinte, deixa eu localizar aqui, um pensamento bastante interessante que eu separei para dividir com vocês. E ele diz o seguinte, vem aqui do livro Nos Lugares Celestiais, mais um livro de meditação. Diz assim, há um céu a ganhar e um inferno a evitar. Cristianismo. Quantos existem, diz Ellen White, que não sabem o significado do que é ser um cristão? Não é algo posto no exterior. É uma vida adornada, ornada com a vida de Cristo. Significa estarmos usando as vestes da justiça de Cristo. Este segundo pensamento do livro Maravilhosa Graça, também um livro de meditação. Então, será que nós sabemos o significado do que é ser um cristão? Será que a nossa vida ela está ornada, ela orna com o exemplo de Jesus? Será que nós estamos vestindo as vestes da justiça de Cristo? Temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. E desta maneira colocamos um ponto final na lição de domingo. Avançamos para a lição da segunda-feira, que tem como título, Permaneçam firmes no Senhor. E aqui serão considerados os dois últimos versos do capítulo 3. Vou pedir para a produção projetar aí os versos 20 e 21, e diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E depois nós vamos considerar ainda na lição da segunda-feira o capítulo 4, versos 1 a 3. Mas vamos considerar inicialmente estes dois versos. Ao contrário dos inimigos que só pensavam nas coisas terrenas. E essa expressão que nós mencionamos, o Deus deles é o ventre, é exatamente isso. É alguém que só pensava naquilo que é passageiro, terreno. Em contraste com isso, a cidadania do verdadeiro cristão, ela está no céu, cujo governante é o Senhor Jesus Cristo. E a promessa de Deus, para reforçar essa ideia, Paulo destaca que esta pátria celestial, esta cidadania celestial, que nós já podemos usufruir desde agora, há coisas que nós já podemos usufruir desta cidadania e coisas que nós podemos viver por causa desta cidadania, que nós podemos viver assim se aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse aguardar, irmãos, ela indica uma ávida, uma expectativa consolidada. E aqui vem a pergunta para nós. Será que nós temos na volta de Jesus, ou em relação à volta de Jesus, essa ávida expectativa, essa postura de aguardar? Uma coisa é professarmos por palavras, eu creio na volta de Jesus, somos adventistas, afinal de contas. A outra é harmonizar a nossa vida para vivermos de tal maneira que tenhamos ávida expectação, que aguardemos a volta de Jesus com avidez de espírito. Irmãos, isso não é fácil. A nossa tendência é nos acomodarmos com as rotinas da vida e mesmo até com as rotinas espirituais. Nós vamos pensar mais nisso, não é? Essa cidadania celestial que Paulo destaca, gosto sempre de uma música que foi gravada pelo pastor Ronaldo Arco, de vivermos com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Porque ainda temos que lidar com tantas coisas próprias desta vida, desse estilo de vida terreno, mas não podemos perder de vista a nossa verdadeira cidadania, nossa cidadania celestial. Irmãos, a lição depois traz aqui vários textos que vão nos ajudar a pensar nesta expressão, não é, da transformação do nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória.
Então, nós vamos passar por uma mudança radical, irmãos, e vamos ter o mesmo estilo de corpo glorificado que Jesus tem. Olha que interessante aqui, comentário bíblico, volume 7, página 160, nos diz o seguinte, que a expressão que ocorre aí para transformará, ela indica que haverá uma mudança radical no corpo dos redimidos, embora conservemos ou conservaremos a nossa identidade, nós vamos nos reconhecer, mas haverá uma mudança radical. Esse corpo de humilhação, ou seja, o corpo da nossa humilhação, com todas as marcas do pecado, ele deixará de existir, para ser igual, aqui nos é dito, para ser igual ao corpo da sua glória, referindo-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O comentário menciona que Paulo mostra que a vida do cristão deverá ser semelhante à de Cristo. O apóstolo indica que o corpo que teremos será finalmente semelhante, conformado ao corpo de Cristo, irmãos. Que coisa impressionante, ainda confirma, os redimidos não possuirão apenas o caráter de Cristo, mas serão revestidos em um corpo imortal, semelhante ao de Jesus desde a sua ressurreição. Que promessa maravilhosa! Muitos perguntam, os adventistas creem na imortalidade? Muitos, não cremos, não. Cremos sim na imortalidade condicional. E os textos que aparecem na pergunta 3, especialmente os de 1 Coríntios capítulo 15, nos dão conta de que nós receberemos na volta de Jesus esse corpo imortal. Então nós cremos numa imortalidade condicional dada por Deus. Então, que pensamento maravilhoso. E esta cidadania celestial, ela inclui a promessa e a expectativa pela ressurreição e a vida eterna. Os versos iniciais do capítulo 4, irmãos, eles nos apresentam o seguinte. Vamos por aí, por favor, os textos 4, 1 a 3. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Essa é a expressão que deu título à lição da segunda-feira, permanecer firmes no Senhor. E então, vem aqui, rogo a Evode, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor, e a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui, irmãos, nós temos o encerramento do capítulo 3 com o versículo 1 do capítulo 4. E aqui Paulo faz um apelo para que aqueles irmãos de quem ele tinha saudade, que eram sua alegria e sua coroa, sim, amados, ele reafirma, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Não semelhantes aos que se desviavam, mas assim como ele imitava Cristo, que eles também pudessem ser imitadores de Cristo. Agora ele faz aqui uma menção a duas mulheres, porque esses nomes são nomes femininos, em hebraico, Evódia e Sintique. Alguma coisa aconteceu entre elas que Epafrodito deve ter reportado a Paulo, e Paulo faz aqui, não deve ser algo tão dramático assim, mas Paulo faz um apelo para que alguém, fiel companheiro, não sabemos quem é esse fiel companheiro, não há a identificação dele, que ele, juntamente com Clemente, pudessem, e com os demais cooperadores, pudessem ajudar nessa situação, e ele faz aqui menção do livro da vida. Então, aqui uma coisa interessante, que o comentário bíblico, mesmo volume 7, ele faz a seguinte menção, que as cidades livres do Império Romano, elas conservavam um livro, em forma de rolo, que continha o nome de todos os que tinham direito à cidadania romana. Então, havia um registro. Nesse versículo, o apóstolo não está se referindo a esta cidadania romana, mas ele está se referindo à cidadania celestial, cujo nome de todo aquele que aceita Cristo está inscrito no livro da vida. Esse livro é mencionado aqui, outros textos, Êxodo 32, Daniel 7:10, Daniel 12:1, Lucas 10:20 e Apocalipse 3:5. É muito importante, irmãos, e nós entendemos. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Toda pessoa que aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal. E enquanto houver oportunidade para que essa pessoa
mesmo que tenha deixado a comunhão com Cristo, mas ainda esteja viva, enquanto houver oportunidade de salvação, o seu nome continua no livro da vida. Só são riscados do livro da vida aqueles cujos nomes falecem longe dos caminhos do Senhor, afastados de Cristo. Então, seu nome só é riscado no momento do juízo, no momento após a sua morte. Assim, uma menção ao livro da vida muito interessante que nos deu a oportunidade de fazer esse comentário, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da segunda-feira e avançamos assim para a terça-feira. Alegrem-se sempre no Senhor. E os versos para a nossa consideração vão ser os versos 4 a 6, que dizem assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que texto lindo, maravilhoso que nós temos aqui. Bom, irmãos, vamos começar destacando aqui a alegria. Veja aqui, olha quantas vezes Paulo vai mencionar: alegrai-vos no Senhor. Uma, outra vez digo, alegrai-vos. E ele vai esforçando aqui, é um mandamento que Paulo está dando. Olha, nós temos o dever de, como cristãos, viver em alegria. Mas e se eu tenho tanta tristeza, tantas coisas ruins? Então, irmãos, uma das ênfases mencionadas lá na introdução do sábado à tarde, a paz que aparece nesse texto e a alegria, elas não dependem de fatores externos, são dons de Deus. É um fruto do Espírito, tanto a alegria como a paz. Amor, gozo, paz. Fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz em nós. Muitas vezes nós nos entristecemos, nós nos aborrecemos, nós nos decepcionamos. Natural, ninguém é de ferro, nós reagimos emocionalmente. Mas o que o apóstolo está dizendo é que nós não devemos ser consumidos por estes sentimentos, por essas decepções, mágoas e perdas. Não devemos ser consumidos por isso. A alegria, a paz não depende daquilo que está acontecendo. Se está tudo bem, eu estou alegre. Se nada está acontecendo de bom, então eu também não estou alegre. Não é isso. Alegria e paz, frutos do Espírito Santo, ou como a Bíblia diz, fruto pertence ao fruto do Espírito Santo, no singular, mas com 9 elementos. É o Espírito Santo que desenvolve em nós a capacidade de lidar com estas contrariedades, desfrutando mesmo em meio a circunstâncias adversas e entristecedoras, desfrutando de paz e do contentamento em Cristo. Isso não é frivolidade, irmãos, isso é uma maturidade espiritual. A expressão ali, moderação, que vai ser conhecida, ela aponta para a docilidade, mansidão, amabilidade, a forma de nós agirmos sempre dessa maneira, sejam em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. E depois ele confirma por que nós devemos agir assim, porque perto está o Senhor. Quando nós temos a consciência da nossa cidadania celestial, a compreensão de que nós estamos vivendo próximos à volta de Jesus e somos cidadãos deste reino celestial, embora estamos vivendo aqui nesta terra, nós vamos nos conduzir dessa maneira. Irmãos, que exemplo, que motivação. Às vezes, irmãos, nós tropeçamos e falamos: quantas vezes eu já agi de forma contrária a isso? E eu já pedi perdão a Deus e fico pensando que testemunho ruim eu deixei para pessoas quando eu não agi com amabilidade, com docilidade, com mansidão diante de contrariedades, né? E aí Paulo, então, vai nos dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele se alia a Jesus e se alia a Pedro. Jesus falou: não andem ansiosos por coisa alguma. Jesus mencionou isso e Pedro diz: olha, lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, Paulo não está dizendo que nós não devemos ter preocupações ou mesmo algum tipo de ansiedade. O sentido aqui, irmãos, é que nós não devemos ser consumidos por aquela ansiedade doentia que tira nosso sono, tira nossa paz, tira o nosso bem-estar, tira o nosso contentamento.
E isso é próprio de quem vive uma vida que depende só de si mesmo e não confia em Deus. Irmãos, é isso mesmo. É essa preocupação, essa ansiedade doentia. É isso que Paulo está falando, é isso que Jesus disse. Olha, nós temos que lidar com questões que trazem preocupação, mas nós não devemos nos preocupar de tal maneira que isso se torne uma enfermidade, uma desgraça que tire o nosso equilíbrio, a nossa satisfação de um bem viver em Cristo Jesus. Então, olha que interessante, irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, veja, não precisamos ficar ansiosos com nada, mas em tudo devemos apresentar a Deus as nossas petições, e aqui ele vai dizer, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, há 3 aspectos aqui para as nossas petições. Então, a primeira, oração, parece ser as orações mais comuns. Depois, a súplica, é aquele clamor que vem de dentro da alma, de dentro do coração. E ações de graças referem-se à nossa gratidão a Deus. Então, 3 classificações aqui, englobados dentro de petições. A nossa oração é aquela oração comum, a súplica é o clamor que vem dentro do coração, normalmente de angústia, de sofrimento, e nós trocamos a ansiedade ao apresentarmos esta súplica a Deus. Né? Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então fazemos uma troca, e fazemos essa troca quando apresentamos a Deus a nossa súplica. As ações de graças é o reconhecimento, a gratidão que Deus já está nos atendendo, Deus está conosco. Que bênção, que coisa maravilhosa. E ele arremata essa ideia dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aqui, esta paz que prometida, ali a pergunta 5 trouxe vários versos, mas eu destaco o João 14, 27, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não deixo como o mundo a dar, mas não se atemorize, creiam em mim, confiem em mim. Essa paz, irmãos, que vem de Deus, é também a paz que Deus concede. Então, esta chamada paz de Deus é a paz que vem de Deus, é a paz que Deus concede. E esta paz, ela vai transformar a nossa vida de uma maneira, irmãos, que vai superar a nossa imaginação. É isso que quer dizer essa paz que excede todo entendimento. Ela vai superar toda a nossa expectativa, toda a nossa imaginação, se nós entregarmos, confiarmos que realmente Deus vai agir, Deus vai operar, Ele vai agir e vai operar. Confiamos nisto para podermos desfrutar desta paz. E então, nos é dito que Ele vai nos guardar. Aqui há uma palavra interessante, irmãos, do comentário bíblico, na página 164 do mesmo volume 7, diz o seguinte, a paz de Deus, como uma sentinela, olha que interessante, ronda o coração e a mente para guardar as afeições e os pensamentos contra a ansiedade. Quando nós buscamos a Deus por meio das nossas petições, oração, súplica, ações de graças, então nós vamos desfrutar de uma paz que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. E essa paz de Deus, ela vai guardar o nosso coração como um vigilante faz a sua ronda. Que pensamento lindo! E essa expressão em Cristo Jesus significa que a paz de Deus guarda o crente em união com Cristo. E aqui, para mim, irmãos, é a coisa mais linda. É esta bênção de estarmos em Cristo Jesus, que essa paz que vem é porque nós temos a certeza que estamos em Cristo e Cristo está em nós. Se eu não tenho dúvida de que eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu vou sentir essa paz mesmo em meio às tribulações, dificuldades, ansiedades, inseguranças. Olha que texto lindo, maravilhoso, dá vontade de a gente seguir refletindo nele, né? Aqui no auxiliar, na página 82, foi feita uma menção, e eu já mencionei, e confirmo, a paz cristã, assim como a alegria, elas não dependem das circunstâncias. Elas não dependem daquilo que está fora de nós. Da mesma forma, ao usar a expressão a paz de Deus,
Paulo indicou que Deus é a fonte de toda bênção, de toda paz que nós podemos usufruir. Irmãos, que lição linda, maravilhosa. Eu quero dizer uma palavra agora, especialmente aquelas pessoas que vivem muitas vezes, que já têm um temperamento naturalmente preocupante, preocupado, ansioso, e então, assim que surgem dificuldades, isso se potencializa. Irmãos, precisamos aprender a viver esta lição na nossa prática. Talvez eu tenha um temperamento mais fleumático, menos dado a ser consumido por preocupação. Eu não quero ser injusto com aqueles que têm mais tendência, mas a palavra de Deus está aqui, irmãos. Cada um vai usufruir dela na medida da sua fé. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa bênção. Se você não está conseguindo, peça ajuda, busque ajuda de um pastor, de um amigo, ou mesmo até de um psicólogo cristão que possa te orientar. Mas nós temos que usufruir dessa bênção. E se você não está usufruindo, alguma coisa não está certo, busque ajuda. E dessa maneira nós pomos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira. Pensem nestas coisas. Os versos 8 e 9 do capítulo 4 nos diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, 2 versos preciosos mais uma vez, onde nós vamos encontrar aqui as palavras do apóstolo São Paulo, que nos ajuda a entender aqui 6 virtudes destacadas. Combinando a lição com o comentário bíblico, vou mencioná-las rapidamente. Tudo que é verdadeiro. Então, a lista começa com a virtude cristã central da Bíblia, a verdade. Tudo que é verdadeiro. Respeitável. Se refere a uma virtude pessoal, aquilo que é venerável, aquilo que é admirável. Justo. É algo que tem a ver com pureza, com inocência, mesmo que o puro vai ser destacado, esse também envolve isso, aquilo que vem de Deus, que é destacado do caráter justo de Deus, representa não só a justiça, mas a inocência, a pureza e não a malícia. O puro, quando o nosso modo de pensar, os nossos sentimentos e pensamentos estão alinhados com esse caráter justo de Deus, nada misturado. E há várias formas de pureza, né, irmãos? Vamos lembrar, não é só a pureza sexual ou sensual, moral. Há outros tipos, então nós precisamos pensar na amplitude que isso pode ter, né? A pureza não só de linguagem, a pureza de pensamento, a pureza moral, a pureza da nossa apresentação pessoal, da nossa higiene pessoal, a lista é ampla, né? Depois, amável, refere-se aqui à beleza e harmonia, também aquilo que é amigável, prazeroso. O cristão precisa ser amigável, prazeroso, irmãos. Tem certos cristãos, irmãos, que só a misericórdia de Jesus. Eles estão cozidos no azeite no vinagre, não no azeite, mas no vinagre, no suco de limão azedo, e que Jesus tenha misericórdia. Nós temos que ser amigáveis, agradáveis. Então, aquilo que é amável, temos que pôr o nosso pensamento e agir assim. E aquilo que é de boa fama, que é também aquilo que é sensato, aquilo que tem equilíbrio. E estas 6 virtudes, elas terminam aqui dizendo, irmãos, que o apóstolo diz: se há alguma virtude, se há algum louvor. Então, ele menciona isso aqui, o que é excelente, diz aqui a lição, ou seja, se há alguma virtude, aquilo que é excelente. Então, Paulo, para evitar qualquer interpretação equivocada, ele acrescenta que esse conjunto de virtudes, eles são aquilo que representa a excelência, aquilo que é digno de louvor. E para remover qualquer erro ou dúvida de interpretação, então ele chama os filipenses com alguns verbos para eles colocarem em prática aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles receberam, aquilo que eles ouviram e viram. Irmãos, olha que coisa interessante. Paulo, ali em harmonia com
o verso 17 do capítulo 3, ele está dizendo, olha, o que vocês aprenderam, quem que ensinou? Paulo. O que vocês receberam, quem entregou? Paulo. O que vocês ouviram, quem falou? Paulo. O que vocês vistes? É em mim, o que vocês viram. Ou seja, não foi só palavra, aquilo que vocês ouviram, viram, aprenderam por preceito e exemplo. Então, pratiquem, ponham em prática. Isso também vai trazer paz para vocês. Então, ponham em prática. Irmãos, nós precisamos ter um cristianismo prático, um cristianismo vivo. Não é a teoria do cristianismo, é um cristianismo na prática. E se nós fizermos isso, vamos ser guardados na paz de Deus. Que coisa linda. E aí, terminamos com isso, colocamos um ponto final. Não sem antes, eu já estava me esquecendo. Vamos lá ainda pedir o auxílio de Ellen White. Destaquei aqui alguma coisa, na página 51 e 52, ela diz assim, nos estimulando a viver um cristianismo prático. Se a mente é educada a meditar nas coisas celestiais, então vimos essas 6 virtudes, acompanhadas de mais 2 qualificações. O apetite não será satisfeito com aquilo que é vulgar e comum. Devemos nos lembrar de que o Senhor está disposto a realizar grandes coisas por nós, mas precisamos estar dispostos a receber essas coisas, esvaziando o coração de toda a autossuficiência e confiança que podemos depositar em nós mesmos. Olha que interessante, irmãos, como Ellen White arremata. Se nós nos educamos, se educamos a nossa mente com a ajuda do Espírito Santo, motivados por Ele, a pensar nestas coisas, que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, nós não vamos ter prazer naquilo que é contrário a isto. Muito interessante. E agora sim, com este pensamento de Ellen White, abençoado dom profético, abençoada a manifestação moderna do dom profético. Colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Irmãos, avançando para a quinta, o nosso tempo correu tão depressa, eu vou gastar um pouquinho mais do que o habitual hoje. Então chegamos vamos ler aqui os versículos 10 a 13, e o 19. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez, pois tudo posso naquele que me fortalece. E o verso 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aqui mais uma porção maravilhosa desta carta, Paulo dizendo, mais uma vez, alegrei-me sobremaneira. Por quê? Porque os filipenses, mais uma vez, e 2 vezes em Tessalônica, e agora mais uma vez eles já demonstraram o seu carinho, o seu amor por Paulo, provendo bênçãos materiais para ele. Ele diz, olha, não é porque vocês fizeram a minha provisão, não é por isso. E não é por causa da pobreza ou da escassez, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, esta frase precisa ser uma meta, um alvo na nossa vida. Viver contente significa viver grato. E ele fala, ele diz, eu já aprendi, irmãos, já amadureci o suficiente para aprender a viver bem, contente. Se eu estou humilhado, se eu estou sendo honrado, de tudo em todas as circunstâncias, eu tenho já experiência, tanto de fartura como de fome, como de abundância, como de escassez. Irmãos, não é fácil passar por fome e escassez. Não é fácil ser humilhado. Mas Paulo está dizendo o seguinte, Deus tem sido tão bom para mim, que eu amadureci espiritualmente a tal ponto de poder estar contente em todas as circunstâncias. E eu desejo que vocês aprendam isso, diz o apóstolo Paulo, e ele diz para mim, e eu também digo para vocês, irmãos, será que nós podemos dizer que aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação? Viver contente significa gratidão. Eu posso não estar conformado, mas vivo contente, vivo agradecido. Espero talvez dias melhores, mas se eles não chegarem, continuo agradecido, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, grato a Deus por mais um dia, grato a Deus por mais uma noite. E então, vem aqui o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O comentário bíblico faz uma menção muito interessante aqui.
O verso 13 é um verso tão amado por todos nós. Eu amo esse verso. Ele diz: não existe aqui, irmãos, vanglória, jactância pessoal, mas ele diz que em Cristo há força para cumprir o dever. É isso o significado. Poder para resistir à tentação. Paciência para sofrer sem reclamar. Oh, irmãos, em Cristo. Esse tudo posso está conectado com o que ele acabou de dizer. Não é o tudo posso, o que eu quero eu faço. Não é isso. É o tudo posso, é o reconhecimento de que em Cristo existe força para cumprir o dever, para obedecer, para resistir à tentação, para sermos pacientes e para sofrermos sem reclamar. Em Cristo há graça para crescimento diário, coragem para as múltiplas batalhas e energia para o serviço fiel. Irmãos, que explicação linda, maravilhosa deste texto que nos diz que em Cristo nós podemos todas as coisas. E a lição vai terminando, que peninha, né, irmãos? Há outras coisas, há outros textos aqui que eu nem mencionei, mas aqui o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades. Irmãos, Deus tem bênçãos para nós nesta vida, bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Deus supre qualquer necessidade do fiel cristão, diz aqui o comentário bíblico. E ele cita exemplo aqui, o exemplo de Elias, os 3 hebreus na fornalha, porque os anjos de Deus são espíritos ministradores que atuam em favor daqueles que vão herdar a salvação. Mas nos últimos dias, imediatamente, antes da vinda de Cristo, quando as condições forem severas, o pão e a água do povo de Deus, Isaías 33:16, serão certos. Ninguém que serve ao Senhor precisa temer que ele o deixe sem cuidado. Então, este é o sentido, irmãos. Ele vai, aqui tem uma forte aplicação espiritual, de amparo, de acolhimento, e tem também uma forte aplicação para aqueles dias em que nós não poderemos prover as nossas necessidades. E se alguém hoje passa por esse momento, nós temos observado como Deus age em favor destes que não podem suprir suas necessidades, não por ociosidade, por comodidade, mas por impedimento. A igreja acolhe essas pessoas. A igreja acolhe. Então, pensamentos lindos, maravilhosos, que nos fazem admirar de como a igreja é uma comunidade maravilhosa. Vamos ver aqui o que Ellen White tem para nós na página 52 dos seus comentários. E assim, nós vamos encerrando a lição também da quinta-feira. E aqui nós encontramos o seguinte de Ellen: a religião pura traz paz, felicidade e contentamento. A piedade é proveitosa para esta vida e a vida futura. Isso nós vamos encontrar aqui na meditação Nossa Alta Vocação. Que pensamento lindo! Essa religião pura, ela traz paz, ela vale a pena. Desta maneira, irmãos, colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. O nosso tempo correu hoje, irmãos, tão depressa. Talvez essa esteja sendo a lição mais longa que eu estou registrando aqui, mas foi o que foi possível fazer. E eu quero terminar aqui com a lição da sexta-feira, pedindo que a produção coloque 4 parágrafos na sexta-feira. Coloque, por favor, os 2 últimos, o 3º e o 4º, que vem também de um livro de meditação para conhecê-lo, meditação de 65. Deus fez preciosas promessas para os seus filhos sob condição de obediência fiel aos seus preceitos. Não existe sequer, um obstáculo que ele não possa remover, não há trevas que ele não possa afastar, fraqueza alguma que seja incapaz de transformar em poder. Nenhum temor que não possa acalmar, nenhuma aspiração digna que não possa guiar e fortalecer. Que palavra linda, irmãos! Não devemos olhar para nós mesmos. Quanto mais demorarmos o pensamento em nossas imperfeições, então em nossas preocupações, em nossa ansiedade, menos força teremos para vencê-las. Vamos olhar para Cristo. Que coisa linda, que pensamento lindo, maravilhoso. Deus fez promessas para os seus filhos, esta é a palavra. E aqui 3 perguntas para reflexão, e eu vou ficar com a número 1. Quais orações atendidas marcaram a sua vida? Eu tenho orações atendidas, mas também tenho orações que naquele momento não me foram respondidas. E a pergunta é, e as não respondidas, que conforme você esperava?
Em ambos os casos, como você tem experimentado a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai além da nossa imaginação. Oh, irmãos, que lição maravilhosa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos conforte, que a graça de Deus nos acompanhe, que a sua paz siga ao nosso lado. Bênção pura, né? Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por todas as bênçãos recebidas, por essa lição maravilhosa. Eu oro agora, Senhor, em favor desta comunidade, uma parcela da tua igreja mundial que se reúne em lugares espalhados mundo afora. Senhor, que possamos ter graça do céu para vivermos um cristianismo prático, que possamos depositar aos pés de Cristo toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, possamos experimentar a alegria e a paz que são frutos do Espírito em nossa vida e que por meio das tuas bênçãos, Senhor, vivamos em maturidade a cidadania celestial. Estamos aqui nesse mundo, mas queremos, Senhor, estar um dia contigo na eternidade, sabendo que perto está o Senhor. Queremos nos preparar dia após dia para isso. É a minha oração por mim, por essa igreja maravilhosa, por essa comunidade maravilhosa que se reúne aqui nessa feliz em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana.